Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast do Fisiortopedia e hoje a gente está aqui com um grande amigo, já conhecido de vocês, Dan Pilderwasser. A gente já falar o nome dele agora estou mais tranquilo, estou confiante, Dan. Seja muito... Viu? Estou aprendendo, estou estudando. Dan, seja muito bem-vindo aí, você já é de casa, tudo certo contigo? Tudo certo, obrigado aí por mais um convite aí, as conversas aqui são sempre ótimas, eu me divirto muito. Para a gente é uma grande honra, assim, poder realmente conhecer mais da história das técnicas da fisioterapia através de uma pessoa que viveu grandes partes das coisas, né? Então, a gente que se sente muito honrado de ter você aqui. E Rafael Crescicalati, tudo bom, Rafa? Do jóia, eu tava tentando procurar aqui o episódio do Dan, mas é com muito orgulho que eu falo que o Dan, ele já é antigo de casa aqui, que o episódio dele tá lá para trás, eu não achei ainda, mas tem um episódio muito legal que a gente já gravou com o Dan aqui no passado também. Sim, com certeza. Na outra oportunidade a gente falou sobre terapia manual com o Dan, né? Diversas histórias super interessantes. O Dan participou com a gente de um congresso também super legal. E hoje a gente vai falar de uma teoria, né? De uma questão das mobilizações neurais, da neurodinâmica. O Dan vai explicar um pouquinho de cada uma dessas terminologias. Então, Dan, caso alguém esteja perdido na fisioterapia e não saiba quem é você, fala pra gente, conta um pouquinho da sua história breve, mas vamos direto para a parte da mobilização neural. Como que a mobilização neural, a neurodinâmica chegou para você? Que época que foi essa, né? E o Dan, para quem não sabe, é uma das pessoas que dá o curso no Brasil, são poucas que dão, né? Então, Dan, por favor, a palavra é toda tua. Bom, eu sou fisioterapeuta, formado no Rio de Janeiro, em 1979. Então, esse final de ano, eu vou fazer 43 anos de profissão. Boa. E, nesse momento, o meu foco principal é na clínica. Eu estou no consultório todos os dias da semana. 5 dias da semana eu trabalho em consultório. Ainda participo um pouco da coordenação do serviço de fisioterapia do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, na filial Botafogo. E uma parte importante da minha vida é dar os cursos do conceito Mulligan e de neurodinâmica clínica, credenciado pelo Michael Shacklock, da Austrália. Então, resumindo... E como que chegou essa história... entrar no assunto direto. Como que chegou essa história de neurodinâmica, né, Dan? Então, ela é uma técnica que eu tenho assim, meio dúvida se todo mundo conhece o que é, todo mundo sabe o que é. Então, eu acho que vale a pena até explicar um pouquinho da teoria por trás disso, né? Mas começa pela tua história pessoal, né? Como que você conheceu o próprio Michael em si, e como que você foi se aventurando nessa história até você começar a dar o curso do assunto. Eu acho que essa história começou no início dos anos 2000 e, obviamente, através de leitura. O contato foi através de leitura, de começar a ler artigos, e aí veio o interesse. Eu li o livro do David Butler, que ele lançou em 1991, Mobilização do Sistema Nervoso, e o nosso primeiro contato foi com o curso do David Butler, que eu e o outro instrutor de neurodinâmica clínica aqui no Brasil, o Marcelo Viana, nós fomos para São Francisco fazer os cursos do David Butler. E a gente fez os cursos. O cara é uma figura ímpar na fisioterapia, eu acho que é um dos maiores pensadores. Aprendi coisas incríveis com ele, muito além
de mobilização do sistema nervoso, mas aquele curso despertou na gente muitas dúvidas, o que por si só, para mim, já mostra que um curso é bom. Um curso que não desperta nenhuma dúvida, realmente é um troço que eu vou esquecer em um dia. Mas aquilo nos fez pensar e buscar por um certo elo perdido que parecia que existia. E uns anos depois, nós soubemos que o Michael Shecklock estava dando um curso nos Estados Unidos, em Denver, e fomos para lá também. E foi realmente uma experiência, eu sempre acho que foi muito positiva, porque eu acho que o Michael, ele estava compartilhando naquele momento as descobertas que ele teve, os conhecimentos que ele estava desenvolvendo, mas também muitas dúvidas. O que eu acho que colocou todo mundo que estava fazendo o curso ali numa participação, eu acho, importante, mais do que alguém que está indo fazer o curso, mas alguém que, de alguma maneira, está contribuindo para o desenvolvimento daquelas ideias. E depois que a gente fez esse curso, a gente manteve contatos com o Michael, e aí nós começamos a trazer o Michael para o Brasil. E nós trouxemos várias vezes o Michael para o Brasil, sempre no Rio de Janeiro, e a última vez que o Michael esteve no Brasil, a gente levou ele para Campinas. Nós nos juntamos com... foi muito engraçado, né? Nós, Centro de Estudos Physioscience, nos juntamos com o Instituto Wilson Mello, através do Rodrigão, e que tem uma parte também, né, educacional, que é a Physio e Science. Essas coisas só através de muita amizade dão certo, né? Então, foi uma experiência, eu acho, fascinante lá, a gente ter tido esse curso em Campinas, com um monte de amigos participando, então foi fantástico. E numa dessas vezes que o Michael veio ao Brasil, que a gente já tinha convivido com ele algumas vezes, ele perguntou para mim e para o Marcelo se a gente queria dar os cursos. E a gente começou a dar os cursos. Quer dizer, várias dificuldades dentro disso, muita gente dando cursos de mobilização neural e, obviamente, não é um curso que tem muito, sei lá, não é tão atraente, eu acho, para as pessoas. Você já fala em mobilização neural, neuro, né? Neuro tem uma trava muitas vezes, né? Ainda mais falando de movimento. Então, era um curso um pouco complicado, né? Mas a gente seguiu dando, a gente deu em várias cidades. Tal. Depois começou até a questão do tempo, o Marcelo tremendamente envolvido com o hospital, o Marcelo fica no hospital lá no Samaritano o tempo todo, coordena uma equipe enorme, tem uma responsabilidade absurda, e aí as viagens foram se complicando um pouco. Agora, possivelmente, a gente vai voltar ao foco, mas o Michael, com esse período da pandemia, ficou preso na Austrália, e Michael, quando começa a pensar muito, as coisas não andam muito. Então, ele está num momento de transformações, de mudanças, querendo refazer coisas. Eu fico um pouco assustado, assim, porque eu não sei onde é que esse troço vai parar, não. Mas a gente está esperando aí essas... Eu acho até legal falar, né, Dan? Porque a mobilização neural era classicamente conhecida pelos principais nervos, né? Pela posição de slump, o nervo mediano, o nervo radial, né? E quando você começa a ler o livro, você começa a ver diversas outras manobras para cada um dos nervos específicos. E aí, nessas horas, a gente começa a se perguntar se precisa saber todos, não precisa, né? Mas, independente disso, Dan, queria que você falasse um pouquinho dessa, se é uma teoria, se é uma técnica, como que você enxerga, como que o curso é passado, né? Como que vocês usam o discurso em relação à mobilização neural?
Bom, essa história aparentemente existe desde os tempos das pirâmides do Egito, né? Existem papiros que demonstravam que algumas técnicas como o SLR já eram praticadas nessa época. E um personagem importante, né, em toda essa coisa de mobilização neural e neurodinâmica, foi aquele médico que participou daquele filme A Múmia, né? Aquele careca, o Imhotep, né? E justamente esse papiro ele foi escrito pelo Imhotep, descrevendo essas técnicas, né? Então, nada disso é novo. Como em tudo que a gente sabe de técnicas manuais, nada é novo. As técnicas são as mesmas, o que muda é a história, a narrativa. E a gente sabe que durante diferentes períodos da história, essa abordagem foi utilizada. E quase sempre fracassou. E fracassou, eu acho, por um pensamento que durou até o século passado, né? E continua aqui no século XXI, eu acho, presente, que é alongamento melhora o que o encurtamento aparentemente produz. Então, se isso foi uma verdade quase absoluta, em boa parte do século passado, em relação ao tecido muscular, era também em relação ao tecido neural. Então, se achava que se havia algum problema neural, alguma dor que se imaginava que fosse oriunda da estrutura neural, era porque o nervo devia estar encurtado e precisava se alongar. E aí a gente sabe no que deu, né? Muitas lesões, inclusive com rupturas no nível do epineuro, e uma piora importante na sintomatologia dos pacientes. Então, essa abordagem foi abandonada por muito tempo. Algumas pessoas foram muito importantes para esse retorno. Um neurocirurgião sueco chamado Alf Breig, que fez estudos anatômicos incríveis sobre o sistema nervoso, e o Michael fez um trabalho incrível de relançar os livros dele, conseguiu, através da viúva dele, os direitos para relançar, e foram obras de uma vida inteira desse cara, que estudou em cadáveres como você produzindo mecânica e sobrecarga mecânica nas estruturas neurais, podia haver um comportamento que aparentemente não era reconhecido externamente. É claro que a gente sabe que eram estudos em cadáveres, mas ele, como neurocirurgião, começou a ver isso também durante as cirurgias. E foi daí que surgiu, mais ou menos, o termo tensão neural adversa. Quando havia, por exemplo, algum tipo de fibrose acometendo estruturas neurais ou lesões de túneis, né, ósseos, onde, de alguma maneira, podia haver uma dificuldade para o deslizamento das estruturas neurais, e ele começou a perceber essas coisas. E criava movimento através de pontos fixos que aconteciam nessas áreas de encarceramento, né, de neuropatias compressivas. E, a partir daí, por exemplo, o Michael bebeu muito nessa fonte, né, para desenvolver as ideias dele. Mas o Butler começou a entender que a questão mecânica não era tão importante. E que os problemas mecânicos, provavelmente, eles tinham origem em alterações na fisiopatologia neural. E que se você, de alguma maneira, não procurasse restabelecer a fisiologia normal, a mecânica não se restabeleceria. E aí foi quando se abriu
eu acho, para essas ideias de que uma parte do problema reside em você recuperar a fisiologia normal. E a gente está falando, obviamente, de vascularização intraneural, a gente está falando da capacidade de deslizamento do nervo e de também tensionamento, a gente está falando da possibilidade do transporte axonal ser realizado de forma adequada. Então, onde é que entrariam, né, as neuropatias compressivas ou as síndromes de encarceramento neural que falavam nessa época? Justamente na ideia de que nervos geralmente são comprimidos por outras estruturas vizinhas. E que essas compressões, elas são geradas ou por uma modificação na forma normal dessas estruturas, ou pela presença de estruturas que não deveriam estar ali, como, por exemplo, tumores, neoplasias, né? Coisas do gênero. E entender que existe uma interação entre os diferentes tecidos e as diferentes estruturas do corpo humano. O Michael começou a falar do sistema de 3 partes: a estrutura neural, as interfaces mecânicas, ou seja, todas aquelas estruturas vizinhas aos nervos e que exercem, obviamente, pressões e compressões normais sobre ele, mas que podem ficar normais, e os tecidos-alvo, que são os tecidos inervados por essa estrutura neural, que também podem, obviamente, sofrer consequências por causa de uma alteração fisiológica nessa estrutura. Então, a ideia de mobilização neural, que eu detesto o nome, começou a partir daí. Em parte, se achando que você deveria mexer o nervo, custe o que custar, o que pode ser um problemão, principalmente quando o paciente diz para você: isso está me doendo, ou que você sente uma restrição, mas também com a ideia de que você pode começar a modificar a fisiopatologia através de movimento. Geralmente, movimento no sentido da facilitação. Quer dizer, eu vou para o lado que está se movendo melhor, eu vou para onde o meu paciente não se queixa de dor. Então, isso, de alguma maneira, foi uma mudança de paradigma nas ideias de tensionar o nervo, de alongar o nervo. Então, eu acho que esse foi um começo para as pessoas entenderem que sistema nervoso e sistema músculo-esquelético atuam juntos, são interdependentes, se interinfluenciam e que, principalmente, quando a gente fala em neuropatia compressiva, a primeira coisa que a gente tem que olhar são as estruturas vizinhas aos nervos, porque ali possivelmente está o problema. Então, mobilização neural, quando a gente fala disso, primeiro seria supor que você consegue fazer algum tipo de movimento que, de alguma forma, consiga apenas privilegiar a estrutura neural. O que não é verdade. Até porque a melhor forma de mobilizar nervos é movendo articulações. Perfeito. Então, mobilização neural é um termo inadequado, de certa forma. E eu lembro que quando eu aprendi, tem todo um desafio de você entender todo o trajeto, que acaba sendo uma grande questão anatômica, né? Mas como você mesmo falou, é como se eu tivesse que buscar em algum momento desse trajeto todo e dessa movimentação do nervo, aonde estaria bloqueado, né? Onde você teria essa questão que é um desafio, porque você tem que investigar todo o trajeto que não necessariamente é onde tem a dor. Então tem toda essa questão da sintomatologia em si, que a gente vê aquele trajeto nervoso acontecendo com algumas movimentações específicas, é aquela relação, né, cervical com o braço e a cervical também com a parte do membro inferior.
E eu lembro muito bem que tem algumas junções que a gente pode falar até da terapia manual, e aí eu queria que você explicasse, que eu acho que ela é uma história super interessante, né? Que é o processo da famosa T6, a grande importância da T6. E aí eu não sei se tem a ver com a parte da parte regional, né, do complexo regional, daquela interdependência regional para ter esse efeito indireto em outras regiões também. Tem alguma ligação nessas histórias, ou elas são histórias diferentes que se cruzam em algum momento e no final acabam se juntando aí, vira a famosa T6? Qualquer coisa na dúvida, a gente sempre brincava, manipula a T6 que dá certo. Eu acho que se encaixa totalmente nas incertezas que a gente tem, né? Eu acho total incerteza, né? Uhum. Eu acho T6, síndrome de T4, eu acho que essas coisas estão mais ou menos no mesmo nível. Eu acho que a torácica é importante simplesmente por causa da distribuição da cadeia ganglionar simpática. Eu acho essa a grande importância da torácica. A questão é que até o Michael, no livro dele, também descreve, né, como T6 como um ponto de convergência, né, entre estruturas neurais que vêm da parte mais proximal com as estruturas que vêm mais da parte distal. Como se ali, de alguma maneira, tivesse uma convergência quase que perfeita, coisa que eu acho que absolutamente não existe, né? Assim Eu como, acho se eu não me engano, é importante. L2, né? É L2 e mais a C alguma coisa. São pontos onde, ao invés do deslizamento, teria esse momento de convergência, então Nem, teria uma outra nem movimentação, considero, né? eu pessoalmente não considero nada disso. Perfeito, né? E aí eu vou entrar naquela história mais, né? Aí eu vejo isso, eu vejo a abordagem neurodinâmica como quase qualquer outra abordagem manual, onde eu acho que, via de regra, o que a gente faz é modificação sintomática. Eu acho que qualquer coisa a partir daí, a gente vai para um campo minado e desconhecido, onde aí você está querendo, muitas vezes, impor uma narrativa que pode fazer sentido para você ou para outras pessoas que você, de alguma maneira, segue e acredita, mas que tem muito pouco de evidência, de ciência envolvida. Porque seria supor, inclusive, que anatomicamente a gente funcionasse absolutamente igual, né? Que as distribuições dos nervos seguem sempre o mesmo trajeto e que, quando você associasse uma sequência de movimentos, aquilo quase que obrigatoriamente estaria construindo sobrecarga sobre essa estrutura específica. A gente vê que esse troço não funciona muito bem, porque para alguns nervos, por exemplo, como o safeno, eu nunca consegui sensibilizar um nervo safeno na minha vida. Olha, esse eu nem tentaria ainda. Porque eu... E o teste do safeno está descrito. Sim. O que não significa que você não consiga, clinicamente, de outras formas, identificar uma neuropatia compressiva do safeno. Então, eu acho que a primeira coisa a ficar muito clara é que a existência de uma neuropatia compressiva não significa um teste neurodinâmico que reproduza os sintomas. E nem um teste neurodinâmico que sensibilize signifique que aquela pessoa tem qualquer tipo de neuropatia. Então, eu acho que isso é uma coisa, e é uma coisa que a Anina Schmidt enfatiza muito, mas muito, né? E eu acho que foi uma grande contribuição dela, porque também já está com
num nível de estudo, né, bastante avançado, inclusive no aspecto mais biológico, e que a gente pode, com certeza, saber disso. Então, essa história de que a gente tem muitos pacientes elegíveis para uma abordagem neurodinâmica não é verdadeira, né? A gente não tem tantos pacientes assim elegíveis. O que é completamente diferente das pessoas dizerem assim: nossa, eu uso neurodinâmica, em quase todos os meus pacientes eles melhoram. Melhoram porque é neurodinâmica, melhoram porque você está movendo um monte de estruturas e articulações também. Cai naquela história, né? É o efeito da intervenção ou são efeitos contextuais para aquela pessoa específica naquele momento? Sim. Eu acho que a gente não pode fugir disso. Eu até acho engraçado você falar isso, porque eu sempre enxerguei como diagnóstico diferencial, mesmo não sendo o literal diagnóstico diferencial, né? Mas excluir a neurodinâmica ou qualquer alteração desse processo, né? Para falar assim, nossa, se for isso, é 2, 3 manobras e tchau, né? E não usar nessa recorrência se não tiver uma questão de um nervo específico, né? Então, eu nunca consegui enxergar muito como rotina de manobra, e sim como alguma coisa diferencial para manobras muito específicas, né, Dan? Não sei se você usa dessa forma também, ou como você já Cara, pensou, né? assim, pode ser comigo, cara. Pode ser que eu seja bom. Eu sei lá, pô. Isso eu não tenho O que dúvida eu posso que você não dizer, seja. pô, sei lá, né? O que eu posso dizer é o seguinte: o resultado mais incrível que eu tive usando a abordagem neurodinâmica foi numa paciente que aos 50 minutos do segundo tempo, já sem saber o que fazer com ela, até porque ela não melhorou absolutamente nada, e eu estava só usando técnicas manuais, porque era um bloqueio de cotovelo, eu falei assim, meu Deus do céu, essa pessoa veio da Alemanha para se tratar comigo, porque ela morava na Alemanha, os pais moram no Rio, e os pais são meus clientes, e perguntaram, não, você vai estar aí no final do ano? Falei, vou. Então, eu vou trazer aí a minha filha tal para você tratar. E eu já estava 50 minutos fazendo tudo que alguém podia fazer para ver se aquele cotovelo ganhava 5 graus na direção da flexão da extensão, e eu não tinha ganho nada. E eu falei assim, bom, eu vou fazer uma avaliação neurodinâmica. E aí eu tive uma resposta de aumento de sensibilidade. Porque eu não tinha pensado em fazer, até pelas limitações dela. Ela não dobrava nem esticava o cotovelo. Então, para os testes mediano, radial, ulnar, tudo eu precisava de flexão e extensão de cotovelo. Então, eu tive que fazer um teste totalmente modificado, onde eu usei basicamente punho e depressão, né, e liberação da depressão da cintura escapular. Então, obviamente, vou ser redundante aqui, obviamente, eu não vejo tantas obviedades nessa abordagem. Eu acho difícil. Eu acho que, além de tudo, tem que ser muito preciso, né? Você tem que construir sobrecargas progressivas, sem perder o que você construiu. Por isso que eu acho que no curso a gente fica muito em cima do jeito de se fazer o teste, porque do teste você vai ter ou não uma informação. E o teste é que vai definir isso. Porque o teste neurodinâmico, e vamos de novo aqui de maneira bem reducionista, o teste neurodinâmico só serve para uma coisa: checar mecanosensibilidade neural.
Ele não me dá nenhuma outra informação. Ele não me dá informações sobre a estrutura neural, como ela está, e ele não me dá informações sobre função. Ele só me dá informações sobre mecanismo de sensibilidade neural. Ou seja, aquela sequência de movimentos que eu fiz sobrecarregaram o nervo de tal forma a torná-lo sensível a esses eventos mecânicos e mais, que reproduzissem as queixas do paciente. Porque só produzir sintomas é normal. Qualquer um que fizer um teste neurodinâmico do mediano, né? Extensão de cotovelo, extensão de punho, flexão contralateral da cabeça, quase todo mundo vai ficar sintomático. E se ficar sustentando a posição, vai desenvolver, inclusive, sinais como se fosse de radiculopatia, parestesia, mudança de temperatura. E se brincar mais e mais disso, acaba desenvolvendo uma dor neuropática mesmo. E tudo por iatrogenia. Na verdade, você não tem nada. Então, é uma brincadeira que tem que ser cuidadosa. E que, obviamente, não deve ser realizada em qualquer pessoa. Eu acho que isso é uma questão importante também. Legal. E é importante, né? A gente está aqui discutindo, a gente colocou algumas situações clínicas, né, importantes, discutiu bastante sobre o mecanismo do funcionamento, né? Já viu que tem muita coisa que não encaixa, não é como realmente foi descrito e como a gente pensava antigamente. Até porque quando eu aprendi, me parecia muito encantador de ser aquela coisa de quando nada dá certo, você encontrar aquilo, e num caso muito específico, né? E eu acho importante a gente chegar agora numa parte, entre aspas, finais, para falar realmente das evidências. Não é uma técnica que tem literalmente grandes ensaios clínicos, né? A gente tem nosso amigo Giovanni Ferreira, que fez no mestrado dele um trabalho sobre, tem saído, tem um protocolo do NEI aí que também está na pista aí, e tem alguns poucos outros estudos. Então, Dan, aproveita e atualiza um pouco a gente em relação à parte científica, e vamos ver aí o que a gente tem, se a gente consegue confiar ou não, tá? Então, por favor. Eu acho que tem dois pontos importantes quando a gente pensa em neurodinâmica. O primeiro é a avaliação. Né? E a avaliação ela pode ser informativa, inclusive com relação a diagnósticos. Então, fizeram os estudos de acurácia com o objetivo de comparar o uso de testes neurodinâmicos, compararam com ressonância magnética para fazer diagnóstico de radiculopatia cervical. Os testes foram realizados isoladamente, mediano 1 e 2, radial ulnar, isoladamente, eles não conseguiram, em nenhum momento, nem incluir nem excluir radiculopatia. Mas quando 3 dos 4 testes, mediano 1, mediano 2, radial e ulnar, mecanosensibilizaram, é uma acurácia enorme para incluir a radiculopatia, se 3 dos 4 sensibilizarem, e para excluir a radiculopatia, se os 4 não tivessem sensibilizado. Então, é uma ferramenta super poderosa que você pode usar e tendo mais ou menos o resultado que você teria. Obviamente, ressonância magnética não diagnostica a radiculopatia. Mostra evidência de algum comprometimento cervical. O que já deixa esses estudos, eu acho, eu já leio de uma forma meio... Caramba, mas quem diagnostica a radiculopatia com imagem? Alguém tem que se queixar de alguma coisa. Parestesia não vai aparecer em imagem. Alteração de força não vai aparecer em imagem. Quer dizer, bueno, mas são os melhores estudos que foram feitos para isso. E aí eu acho que, terapeuticamente, a gente tem muita coisa.
eu acho que tem muitos estudos que mostram alterações nos desfechos, tanto para dor como para incapacidade. Mas aí eu volto para aquela situação inicial, né? Quer dizer, o que na verdade você utilizou para alcançar esses desfechos, né? E, obviamente, não existe um protocolo para isso. E eu nem conseguiria imaginar que pudesse haver. Então, eu não sei se essa é a pergunta a ser feita. Quando leio esses artigos, eu sempre fico pensando assim, caramba, será que era essa a pergunta que deveriam fazer? Ou será que existe alguma pergunta boa para ser feita? Sim. Assim, nesse estudo, agora da Scientific Reports lá da Nature, eles mostraram in vitro que você fazendo mobilizações de diferentes tipos, e aí quando eu falo de mobilização, eu estou falando de deslizamento proximal, deslizamento distal ou técnicas tensionais, são as 3 possibilidades de mobilização, e eu incluiria uma outra técnica que é incrível, e que eu acho, às vezes, a principal de todas, principalmente num paciente superagudo, irritável, que é o que a gente chama de técnica de descarga, os offloaders, que são posições de descarga da estrutura neural. É claro, através de posicionamentos das estruturas musculoesqueléticas vizinhas. Isso, principalmente, quando você está num grau máximo de fisiopatologia e você quer, por exemplo, melhorar aquela situação nutricional do nervo. Você quer melhorar o aporte sanguíneo, melhorar a vascularização intraneural. Então, essas técnicas, muitas vezes, de descarga, de posicionamento, elas são maravilhosas. E nem se incluem nos termos mobilização neural. Afinal de contas, não há mobilização alguma. Mas a gente tem que pensar na fisiologia. Então, eu acho que tem muitos estudos que comprovam esses desfechos adequados, as técnicas deslizantes como sendo a primeira opção, inclusive porque preservam mais a fisiologia, mas eu vejo essa abordagem como tremendamente individualizada. Tremendamente individualizada. Eu não sei se há uma maneira da gente pensar de outra forma, porque isso está dentro exatamente da ideia que a gente tem hoje em dia, né? O pessoal do Cos Health, lá da Inglaterra, né? Com a premissa deles do N igual a 1, né? Que muita gente não leu e não entendeu, né? Porque eu vejo claramente que ninguém leu essa história lá. E eles falam disso, da individualidade. Eles não falam do N igual a 1 como o paciente que você resolve fazer tudo o que você quiser porque ele é um indivíduo. Não, não é isso. Mas dentro de um modelo que todo mundo hoje bate no peito para falar da abordagem centrada ou focada na pessoa, eu ainda vejo muita abordagem focada no fisioterapeuta. Sem muita participação daquele outro jogadorzinho ali que está meio deixado de lado. O principal do jogo, né? O principal do jogo, né? Eu acho. Eu acho o principal do jogo. E eu acho que, apesar dessa abordagem neodinâmica, ela ser mais tranquila, obviamente, é difícil que o paciente não se engaje ou não aceite na medida em que você respeite a sintomatologia e mantenha um contato o tempo todo sobre isso, mas eu acho que isso não é muito considerado. E aí a gente volta lá para o início da abordagem neurodinâmica,
que vira tremendamente mecânica. Uhum. E a parte fisiológica fica um pouco abandonada. Eu acho interessante pensar, né, porque tem uma importância e uma validade histórica, né, de todo o processo de conhecimento que foi através desses estudos, né, assim como o que você falou da técnica de alívio posicional, do Leon Chatal, que eu acho que são coisas que fazem parte da história da fisioterapia e eles tiveram diversas explorações mecânicas e de entendimento do funcionamento do corpo que são interessantes, né? Mas entender que toda essa bagunça do mecanismo, que já não foi muito claro, ele, se a gente for pensar numa ciência mais moderna, metodológica, ela teoricamente não avançaria, né? E aí, como você falou que teve o paper do Scientific Reports, da Nature, a gente naturalmente começa a ver que existe uma complexidade do assunto por si só para tentar a validação da técnica em si. Então, a gente acaba não caminhando numa direção muito linear, né? E não é nem validando a técnica por si só, porque a manobra pode ajudar um caso ou outro, e ele é mais uma ferramenta da fisioterapia. Então, é só uma questão de colocar alguns pingos nos is, que eu acho muito importante, para a gente não, como você falou, né, não levantar a bandeira à toa de uma técnica por si só, achar que ela salvaria grande parte da população, né, mas entender que ela não deixa de ser uma carta na manga, né. Então, eu acho que tem algumas grandes questões. Até para finalizar aqui, Dan, eu queria entender qual que é o raciocínio final que você leva aí para as pessoas que estão escutando a gente, na real, de tudo isso que você viveu com a mobilização neural, né? Um professor do curso em si, acho que é uma coisa super interessante. Eu tive os primeiros momentos disso com o Rubinho, né? E o Rubinho, um grande anatomista, é muito apaixonante ver ele falando de todo o trajeto do nervo, como que poderia mobilizar, sensibilizar, dessensibilizar. Então, é essa parte que eu acho que é muito rica, né? A gente acaba perdendo na história hoje se a gente deixa de ter uma exploração anátomo-biomecânica de todo o processo do nosso corpo, né? Mas deixa uma mensagem final para a gente aí, que eu acho que é bem interessante a gente conseguir resumir para sair com uma mensagem positiva, de certa forma, e funcional para as pessoas. Eu queria só acrescentar, porque eu acho que pode ser importante, mais uma das contribuições do Butler, que já disse, cara totalmente fora da caixa, que ele procurava explicar o momento daquela mecanosensibilidade durante a realização do teste neurodinâmico, como se o nervo, de alguma forma, entrasse em contato com uma estrutura e ali acontecesse um bumpzinho, né? Um impacto, né? E ele chamou esses pontos de AIGS em inglês. A sigla é Abnormal Impulse Generator Sites, pontos geradores de impulsos anormais. Então, toda vez que havia esse impacto, de certa forma, esse atrito, então, de alguma maneira, havia um disparo, né, ectópico ali. E, na verdade, através das técnicas, é isso que a gente busca. Na verdade, deslizando para um lado, deslizando para o outro, tensionando, a gente está procurando fugir do contato com esse ponto. E, obviamente, isso tem a ver tanto com mecânica como fisiologia, que, na verdade, o termo neurodinâmico, que o Michael usou pela primeira vez no artigo da Fisioterapia em 1995, foi justamente isso, né, para mostrar essa integração entre mecânica e fisiologia, e que uma alteração, uma patomecânica produz fisiopatologia e uma fisiopatologia geralmente produz uma patomecânica. Então, aí eu volto totalmente para aquela história da observação da modificação sintomática nessas pessoas quando a gente trata. Então, a primeira coisa que eu diria, não produza sintomas quando você estiver trabalhando. O Butler diz, no máximo, dê uma lambidinha na dor.
Mas a presença do sintoma está mostrando que você está indo para a direção errada, para o caminho errado. Você está sensibilizando mais uma estrutura que já está sensibilizada. Então, dica tremendamente prática é essa. Eu acho que isso é uma coisa importante. No mais, eu acho que é importante ler os textos, principalmente o que o David Butler, o que o Michael, o que o Michel Copeters, e, em especial, eu acho, as pesquisas da Anina Schmidt, principalmente no que diz respeito às neuropatias das fibras de pequeno calibre, que estão tão presentes hoje em várias enfermidades, quando a gente vê fibromialgia, né, principalmente. É bom a gente entender, porque existem conhecimentos novos sobre essas coisas que vão modificar um pouco a nossa maneira de atuar na prática clínica. Então, eu acho que é um pouco além dos cursos, muito além dos cursos, muito além das técnicas, muito além de um modelo específico. Então, eu acho que toda vez que a gente vai fazer um curso com alguém que não seja crítico em relação ao que está ensinando, a gente tem um sério problema. Bem sério. Concordo. E Dan, eu vou te falar que ainda é um sonho meu fazer o seu curso de neuralização neural. Porque eu realmente... Vamos combinar, eu estou esperando essa complicação do Michael passar, a gente fazer o curso em São Paulo. Por favor. Eu realmente tenho muito interesse em fazer, eu acho que entender as questões, né? Como a gente falou, não só pegar o mecanismo, tem bastante manobra, tem bastante técnica que são bem interessantes, né? Eu querendo ou não, de forma informal, também fui muito formado por essa questão de Tomás, Leon Chatal e toda essa galera aí que acho que contribuiu muito para a terapia manual, não de uma forma tão científica em si, mas eles fazem parte de toda uma história, assim, que eu acho que é bem bacana de ser contada, né? Por isso que eu acho que eu quis trazer essa temática e não tinha ninguém melhor do que você para falar sobre. Dan, de qualquer forma, agradeço. Se tiver alguma mensagem final para as pessoas também, fica super à vontade. Mas se não, vou encerrando por aqui. Não, eu agradeço mais uma vez aí a possibilidade dessas conversas, porque, cara, essas conversas é isso, é o que me mantém nesses 43 anos. É exatamente isso. É ouvir as pessoas, principalmente as mais jovens, que são uma fonte enorme de aprendizado, são as pessoas que, de alguma maneira, estão fazendo o que eu não pude e o que eu não quis fazer, porque eu sou um procrastinador eterno. Então, mas ainda assim, eu acho que essa forma de conversa é das coisas mais positivas. Parabéns aí para vocês por todo esse incrível trabalho aí que vocês estão fazendo, né, e de trazerem tanta gente, né? Porque eu acho que, acima de tudo, a parte que eu acho tremendamente importante do que vocês fazem é justamente isso: ouvir várias pessoas, né, escutar opiniões que podem ser diferentes, obviamente, e esse é o grande barato da história, mas a contribuição de vocês é impagável. Parabéns mesmo. Muito obrigado. A gente fica muito feliz e principalmente muito feliz de poder contar com você, né? Eu acho que toda a construção, né, que você tem aí com a história da fisioterapia é muito rica. Então a gente vai encerrando por aqui, agradecemos muito por toda a história. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse podcast e espalhar essas informações de qualidade para a gente poder continuar essas discussões. Um grande abraço, muito obrigado, Dan, muito obrigado, Rafa, e até o próximo episódio. Valeu, Rafa. Valeu, Foucault. Tchau, gente.